A narrativa comum em torno da inteligência artificial e criatividade realmente se concentra em se as máquinas vão substituir os artistas humanos ou substituir empregos. Mas o que estamos presenciando agora não é substituição, mas sim aumento. A inteligência artificial está se tornando um parceiro criativo. Doutora Annette Doms, Chief Executive Officer e diretora de negócios futuros na ICA Strategies e vice-presidente na Venture Inteligência Artificial Alemanha. Como evangelista de tecnologia, minha missão não é exaltar a tecnologia, mas construir pontes de entendimento e tornar a tecnologia tangível através da arte, mas talvez também através de livros. Meu trabalho é ajudar as pessoas a não se tornarem apenas consumidoras do futuro, mas co-criadoras. É realmente sobre como construímos, como implantamos e governamos a inteligência artificial no campo prático. Precisamos ser radicalmente honestos sobre o que a inteligência artificial pode fazer e o que não pode. Arte e tecnologias, para mim, sempre falaram a mesma língua, a língua do que poderia ser. Estamos agora entrando na terceira onda da transformação digital, onde a criação de valor pode ser programada. É tão real, tão revolucionário quanto a mudança para a internet. Bem-vindo ao podcast do Diniz Guarda no YouTube, mais uma vez, em parceria com businessabc.net, citiesabc.com e wisdomia.ai. Continuamos retratando e destacando personalidades globais e tive o privilégio de ter nesta série algumas das personalidades mais influentes da tecnologia e dos negócios no mundo. E uma das coisas que tento fazer é sempre olhar para as pessoas que estão trazendo muita base de inovação e como podemos fomentar com essa inovação novas soluções para o nosso presente e nosso futuro, mas também como podemos realmente contribuir para aprimorar a pesquisa e soluções para a nossa sociedade. Acho que estamos em uma situação onde tudo relacionado com inteligência artificial, blockchain e Web3 estão se tornando mais importantes do que nunca, mas também mais desafiadores. Temos, de um lado, a divisão da inteligência artificial, a divisão digital, mas também muitas oportunidades, e hoje estou particularmente animado para receber em nossa série alguém que está fazendo, eu diria, pontes entre todas essas diferentes áreas. Então, dou as boas-vindas à nossa série, a doutora Annette Doms, uma evangelista de tecnologia, empreendedora, especialista em negócios futuros e treinadora interna e líder global de pensamento na Web3, acadêmica e palestrante pública. A doutora Annette Doms tem sido a Chief Executive Officer e diretora de negócios futuros na ICA Strategies, GmbH, uma consultoria que ajuda as empresas a se transformarem usando tecnologias como Web3, inteligência artificial e blockchain. Neste papel, a doutora Annette orienta tópicos inovadores de futuro na mudança digital, contribuindo para os white papers e estratégias de empresas como Deutsche Telekom, PwC e o Union Investment Bank, apenas para mencionar alguns. A doutora Annette também é vice-presidente da Venture Inteligência Artificial Germany, uma organização com a missão de estabelecer a Alemanha como pioneira global para a transformação responsável e segura da inteligência artificial. Em algumas de nossas outras características, a doutora Annette também é parceira da NFTB, onde contribui para o desenvolvimento de soluções baseadas em blockchain e NFT. O trabalho deles inclui estratégia digital e desenvolvimento de mídias sociais e integração de blockchain, incluindo recursos de conexão de carteira digital. E como cofundadora, ela também foi cofundadora do X-Circle, uma galeria de arte especializada em tecnologia blockchain. E o trabalho incluiu a construção de um mercado de Non-Fungible Token com integração de carteira e a criação e venda de Non-Fungible Token S em várias blockchains, plataformas como Solana, Ethereum e Polygon. Além disso, nosso trabalho e paixão envolvem iniciativas educacionais em blockchain e estratégias Web3 para a arte digital. Em termos de também parte do nosso trabalho como cofundador, podemos acrescentar também que ela é a cofundadora e diretora artística da Unpainted, a primeira feira de arte digital da Alemanha, que destacou a relação entre arte digital e tecnologias de imersão. E a feira contou com mais de 50 exposições e incluiu performances, concertos e painéis de discussão. Ela é uma personalidade global de destaque e tem uma voz proeminente no LinkedIn.
tem sido uma contribuição exclusiva, abrindo caminho nos campos das tecnologias emergentes, especialmente nas áreas de blockchain, inteligência artificial e metaverso. A lista continua, mas farei uma pausa aqui. Teremos outras áreas. Seja bem-vinda à nossa série, doutora Net. É um prazer tê-la aqui. Obrigada, sim. É realmente uma honra e prazer fantásticos e estou particularmente animado porque acho que você tem uma panóplia de diferentes áreas, desde indústrias criativas até grandes players da indústria, mas também com a ponte com a interdisciplinaridade, que acho que é um grande desafio quando se trata de todas as coisas que estamos falando aqui. Gostaria de começar com um básico. E claro, né, você tem uma vasta experiência em educação e também em muitas áreas diferentes. Sua carreira abrange arte, blockchain, inteligência artificial e transformação digital. O que te inspirou a unir os mundos da tecnologia, negócios e criatividade, especialmente considerando sua experiência em educação? Sim, que pergunta adorável para começar. Sim, porque realmente fala ao coração de algo que me guiou por décadas. Sabe, arte e tecnologias, para mim, sempre falaram a mesma língua, a língua do que poderia ser. As pessoas frequentemente perguntam: qual a relação da arte com a inteligência artificial, blockchain e o futuro dos negócios? E você sabe que eu sempre sorrio e digo tudo. Desde pinturas em cavernas até NFTs, nossos artistas sempre foram adotantes iniciais de novas ferramentas, de novas tecnologias que realmente nos ajudam a ver as coisas de maneira diferente e a entender as tecnologias. Então, no final, eles não apenas reagem à mudança, eles a prefiguram, e esse é o ponto, e eles realmente sentem os sonhadores da mudança muito antes de nós sequer notarmos a mudança do terreno. E isso me fascina muito. E então, para mim, os museus não apenas arquivam o passado. Na realidade, eles são centros de inovação. Então, né, os artistas que são coletados lá estão sempre perturbando o estado da escola. E eles sempre criaram obras que foram novas, radicais, também incompreendidas, até que o tempo alcançou sua visão. E talvez para dar um exemplo tangível, por exemplo, no século passado, quando os computadores surgiram, pioneiros como, Frida Nack, por exemplo, foram imediatamente para as universidades para colaborar e escrever algoritmos que eles imprimiram como desenhos de lixo, que são, a propósito, muito valiosos hoje. Ou quando a internet chegou. Então, né, os artistas também entenderam imediatamente que o código também pode ser uma tela. E uma das minhas peças de arte na internet favoritas, por exemplo, foi criada em 1993, feita por Jode. É um grupo de artistas. E exibe códigos American Standard Code for Information Interchange, aparentemente chatos em verde sobre preto na interface do usuário. Mas, na verdade, revela o layout de uma bomba d'água escondida no código-fonte, e essa obra de arte é genial. Ainda está online e é ambas as coisas. É uma obra de arte e é um aviso. Então, nos lembrando que a tecnologia sempre carrega sombras e luzes. Sim. E hoje vemos o mesmo espírito pioneiro em artistas explorando novos meios como o blockchain, inteligência artificial ou o metaverso. E esses não são apenas experimentos digitais. Essas são realmente mudanças culturais. E então, para voltar à sua pergunta, então para mim meu trabalho sempre foi sobre conectar os pontos. Sim. Então não apenas entre disciplinas, mas ao longo do tempo. E apoiando artistas ultracontemporâneos ou aconselhando sobre integração tecnológica ou mediando líderes de negócios. Então tudo faz parte da mesma missão de tornar o futuro legível antes que se torne óbvio. Então, isso significa unir tecnologia, negócios e criatividade, como você pode imaginar, não foi uma decisão estratégica. Então, talvez tenha sido a resposta de um plano maior ou de um chamado mais profundo. Então, para estar próximo de onde as ideias viram realidade. E eu adoro ajudar os outros a atravessar essas pontes. E assim, de muitas maneiras, minha carreira tem sido simplesmente sobre tornar a conexão natural entre tecnologia, negócios e criatividade mais visível através da arte. Sim, esse é o ponto.
Eu adoro isso e é realmente muito importante o que você acabou de tocar, porque acho que temos uma grande divisão entre ciência, tecnologia, engenharia e matemática e humanidades, e, especialmente no momento, há um grande desafio com a inteligência artificial e as indústrias criativas. Então, há muitas oportunidades lá, e eu acho que o que você acabou de dizer é um elemento chave, porque no final do dia, muitas das maiores mudanças na história foram a relação entre como você coloca a criatividade ou imaginação, tecnologia e, claro, trazê-la para a sociedade e os negócios. Então, você fundou a primeira feira de arte digital na Alemanha, que foi uma grande iniciativa. Você tem trabalhado com NFTs e diversas inovações da Web3 e metaverso. Além disso, você tem liderado importantes iniciativas de transformação de inteligência artificial em sua jornada com grandes corporações. Então, como você define sua missão hoje, especialmente em construir essa ponte, como você disse, conectando os pontos como um evangelista de tecnologia e também como um futuro especialista em negócios? Sim, então, sabe, minha missão realmente se cristalizou quando reconheci um paradoxo recorrente no coração da inovação, e este é o dilema do ovo e da galinha. Então, novas tecnologias precisam de usuários para prosperar, mas a maioria dos usuários só se adaptam à tecnologia quando ou uma vez que já estão comprovadas. E isso realmente é um grande problema. E essa hesitação cria um limiar que muitas ideias revolucionárias nunca ultrapassam. E então, tanto no mundo da arte quanto nos negócios, eu vi isso acontecer repetidas vezes. Então, os colecionadores de arte hesitam em investir em novos arte desconhecida e novas expressões de arte como NFTs ou arte gerada por inteligência artificial, não por falta de interesse, mas porque eles precisam dessa validação institucional. Sim, e da mesma forma, as empresas adiam a adoção de tecnologias transformadoras como o blockchain ou o metaverso, também inteligência artificial, até que os concorrentes deem o primeiro passo. Sim, e muitas vezes é tarde demais para capturar a verdadeira vantagem que podemos ter com todas essas tecnologias. E o que me fascina é como esses padrões psicológicos são semelhantes em diferentes domínios. Sim, então, seja o Chief Executive Officer avaliando a inteligência artificial ou um curador considerando a arte digital, é sempre o mesmo. Então, a aversão ao risco e a necessidade humana de reafirmação, sim, então isso é realmente muito emocionante. E como evangelista de tecnologia, minha missão não é exagerar a tecnologia, mas construir pontes de entendimento e tornar a tecnologia tangível através da arte, mas talvez também através de livros. Escrevi esse livro para iniciantes. Isso é sobre aprender sobre o Web3 em 30 minutos, então é realmente básico e explicado de maneira muito fácil. E assim eu ajudo as pessoas a verem as tecnologias emergentes não como uma ameaça, mas como uma oportunidade para moldar o futuro. E é por isso que trabalhamos com estruturas que cultivam o que eu chamo de inteligência pioneira. Sim, então a habilidade de perceber valor antes que o consenso se forme. Tenho certeza que você conhece essa citação do Andy Warhol. Ele uma vez disse que fazer dinheiro é arte e bons negócios são a melhor arte. E essa citação realmente ressoa profundamente comigo, porque a mentalidade criativa que impulsiona a arte é a mesma força que alimenta a inovação, e então meu trabalho é sobre ajudar as pessoas não apenas a se tornarem consumidoras do futuro, mas co-criadoras dele, e isso é muito importante para mim. E como você viu e descreveu no início, eu sou generalista. Sim, então o meu tópico principal é sobre a nova internet Web3 com suas tecnologias centrais, que eu sempre digo que atuam como pilares. Então, blockchain é a camada de confiança, metaverso é a camada de experiência e inteligência artificial a camada de inteligência. E para mim, todas essas são tecnologias de eficiência. Sim, estas são uma extensão do nosso mundo real e oportunidades para completar novos negócios, modelos de negócios para o futuro, e então minha missão é educar e também desenvolver e implementar novos modelos de negócios juntamente com nossos clientes. Então, sim, isso é o meu coração, a minha paixão, sim. É inspirador, eu amo a maneira como você montou isso, é realmente bastante único, porque eu acho que a partir de
Acredito que das 400 pessoas que entrevistei aqui, fomos os primeiros, até mesmo aqueles mais criativos, a montar isso de forma equilibrada e harmoniosa. É um elemento-chave e, mais importante do que nunca, precisamos trazê-lo. Então, você tem, claro, uma educação fantástica como doutor em filosofia e em história da arte, com estudos menores em psicologia que, claro, moldaram muito sua paixão, e também a filosofia é mais importante do que nunca na tecnologia, e isso é pela Universidade Ludwig Maximilians em Munique. Então, como esse background, eu estou falando mais do lado acadêmico, porque, claro, o PhD e também a maioria dos estudos em torno da IA estão indo na direção da psicologia e da psicologia, e especialmente a filosofia afeta a tecnologia e especialmente a IA e blockchain. Então, do trabalho extenso que ele fez em projetos de blockchain que se cruzam, como você mencionou, negócios e arte, como você vê o papel do blockchain e da Web3 evoluindo especialmente. Claro que existem as criptomoedas, mas por trás das criptomoedas, você mencionou você tem trabalhado muito com NFTs, mas também você é muito proativo em setores como educação, finanças e cultura. Então, como você vê esse tipo de convergência, mas também com seu histórico, tanto acadêmico quanto empresarial? Sim, como você mencionou. Obrigada por essa pergunta. Quando falamos sobre blockchain, muitos inicialmente pensam em Bitcoin e criptomoedas, certo? Isso é como reduzir toda a internet a apenas e-mail. E o Bitcoin, de fato, foi o primeiro blockchain a ser desenvolvido e foi criado como um sistema de pagamento peer-to-peer. Mas a verdadeira revolução reside na capacidade do blockchain de descentralizar a confiança, certo? Esta é a parte mais importante. E isso é possível através de contratos inteligentes programáveis. E talvez para repetir, um contrato inteligente é um acordo digital que é automaticamente executado quando certas condições são atendidas. E de repente, então não precisamos de bancos ou advogados ou notários para verificar acordos. E isso não é apenas eficiência, isso é realmente empoderamento. E vamos pegar os NFTs como exemplo, que causaram um enorme hype em 2021, quando as pessoas de repente gastaram milhões de dólares por esses macacos de desenho animado, né, os chamados Abort Apes. Mas por trás desse hype está realmente um conceito revolucionário. Então, a combinação de um arquivo digital, que pode ser qualquer coisa, áudio, vídeo, né, uma imagem, e essa combinação com contratos inteligentes para criar um arquivo único. Então, um non-fungible token representa um ativo único, né, um arquivo único, e faz com que um arquivo digital mais um contrato inteligente se torne um token não fungível. Então, um token inalterável. Então, isso realmente cria uma propriedade digital verificável. E é como uma assinatura em um arquivo digital, como uma assinatura em uma pintura de Picasso. Existe uma autenticidade verificável. E isso desbloqueia possibilidades totalmente novas para a propriedade digital em um mundo onde os ativos digitais eram fáceis de copiar e, portanto, praticamente sem valor. Certo. E esse princípio já está transformando a educação. Sim. Então, se você imaginar diplomas e certificações armazenados de forma imutável em uma blockchain, não há mais burocracia ou falsificação normal, e os alunos podem realmente possuir seus ativos pessoais em sua carteira pessoal. E em finanças, a blockchain permite contratos autoexecutáveis ou empréstimos ou seguros descentralizados e, pelo menos, também acesso. Então, acesso ao capital para aqueles tradicionalmente excluídos. É isso que amamos na blockchain. E na cultura temos valores econômicos completamente novos. Então, tenho certeza que você conhece esse modelo de X para ganhar. Então, nós sabemos e na cultura. Então, o que me empolga é que estamos realmente redefinindo a propriedade na era digital. E então, pela primeira vez, podemos realmente possuir bits e bytes como livros e casas. E isso não é apenas uma atualização tecnológica, então isso é uma mudança de civilização. Eu amo o que você disse. Você colocou muito bem, pois além de ser um autor acadêmico e empresário, você combina esses aspectos.
Mas uma das perguntas, e eu tenho por aí uma pergunta sobre sopa relacionada a isso, este é um dos desafios que tenho encontrado. Então, eu também tenho ensinado e provavelmente eu acho que ensinei mais de 1000 alunos, e uma das coisas que tenho percebido é que esta é uma pergunta sobre sopa, mas é fundamental, especialmente o que você mencionou sobre esta plataforma, como você mencionou as Filipinas e a capacidade dos alunos. Então, a partir de sua experiência, porque um dos desafios que tenho enfrentado, e isso é realmente uma das coisas que estou fazendo neste canal, é o processo de transformação digital, que eu sei que é algo muito importante para você, mas também há um divórcio massivo, especialmente na Europa, mas também em todo o mundo. Entre as ferramentas que você mencionou, eu preciso de educação e tenho percebido que muitas universidades não estão incentivando algumas dessas coisas. E também, como mencionamos antes, há uma enorme divisão de inteligência artificial e divisão digital. Então, desta parte específica, primeiro você mencionou todas essas plataformas e você tem seu livro que está disponível e há muitas publicações, e você tem uma presença muito dinâmica. O que você acha que podemos fazer para trazer as ferramentas da Web3 para a geração jovem e organizações educacionais? Acredito que o problema não está apenas nos jovens, mas também nos professores e universidades. Então, eu trabalho nesse campo com blockchain, ainda é muito complicado. Sim, então a experiência do usuário é a chave, também no metaverso. Então, se as coisas estão ficando mais fáceis, a adaptação em massa está mais próxima do que pensamos, e a educação é a chave, sim, e sim. No final, então, nas escolas ou na educação em geral, realmente não está avançando muito rápido, então é o mesmo que há séculos, e a questão é que eu não acho que a nova geração não está aberta a isso. Então, eles talvez estejam mais nesses tópicos do que seus professores. Então, os meninos estão jogando Fortnite há décadas, enquanto isso, e eles também estão acostumados a usar mídias sociais e tecnologia. Então, eles adaptam a tecnologia imediatamente, mas o sistema educacional está um pouco atrasado. E então isso é uma verdadeira lacuna. Mas sim, então, deve estar aberto à mudança. E claro, é um trabalho muito responsável mudar, especialmente quando se trata de conteúdo educacional. Mas então deve ser feito muito bem. Então, essas instituições e organizações têm que trabalhar realmente com especialistas e, antes de tudo, para permitir uma experiência de usuário fácil e acesso, também acesso. Então, a infraestrutura deve funcionar. E sim, mas há um grande abismo, sim, porque em como os alunos realmente aprendem e em como eles vão trabalhar no futuro, sim, e realmente temos que trabalhar nisso, e eu vejo essa divisão definitivamente, mas você deve estar curioso por si mesmo, sim. Então, isso é necessidade básica, porque muitas pessoas ainda assim, ainda têm esse medo da tecnologia e você não pode ler isso na imprensa sim. Então imprensa, Não é? esse é o problema. Sim, isso é o elemento chave e acho que seu trabalho é fascinante porque você está trazendo isso de uma maneira muito prática. Então, em seu trabalho de consultoria na ICICAI Strategists, como você orienta grandes empresas? Nós mencionamos isso na educação, mas você tem trabalhado com grandes empresas que mencionei antes, como Deutsche Telekom, PricewaterhouseCoopers. Então, como você usa suas metodologias para abraçar essas tecnologias emergentes sem sobrecarregar, como você disse, e também permitindo espaço para modelos de negócios tradicionais que, no final do dia, se você olhar para a economia mundial, as maiores corporações estão todas nessas áreas, mas o resto da economia mundial não está olhando para isso. Sendo a Alemanha, que é a terceira maior economia do mundo, há uma enorme oportunidade, mas também um grande desafio, tanto lá quanto internacionalmente. Essa também é a oportunidade, mas gostaria de ouvir suas opiniões sobre isso. Sim, essa é realmente uma questão crítica e você sabe, né, então no final as grandes empresas como Telecom, KPMG, Deloitte e PricewaterhouseCoopers e assim por diante, elas têm ou estabeleceram departamentos inovadores impressionantes. Então, o que eu fiz para a Telecom, fui convidada como especialista em metaverso para contribuir com o white paper deles sobre diretrizes éticas no metaverso. E isso eu fiz muito também para investimento sindical e bancos e assim por diante. Mas nosso trabalho na ICAA é mais focado em o Mittelstand, então a espinha dorsal da economia alemã.
E então essas empresas são de classe mundial em seus campos, mas muitas vezes mais cautelosas quando se trata de uma disrupção digital e o que estamos agora entrando e o que eu chamo de terceira onda da transformação digital. Então, e essa é a economia tokenizada sim, onde a criação de valor pode ser programada. Nós discutimos isso na última pergunta e isso soa abstrato para muitas empresas no início, mas é tão real e revolucionário quanto a mudança para na internet. E então o erro mais comum que encontramos quando discutimos com empresas é que as organizações começam com projetos que são muito complexos. Sim, então pense fácil e então nossa abordagem é aritmética. É muito simples, mas estrategicamente com 4 fases essenciais. Então, antes de tudo, a avaliação, ou seja, identificando casos de uso de alto potencial internamente que poderiam ser desenvolvidos com tecnologias disruptivas. Depois a experimentação, ou seja, realmente construindo protótipos ou projetos piloto que testam suposições. Então você pode começar com a execução, usando conceitos comprovados. Então você pode integrar ferramentas validadas e fluxos de trabalho reais e forçar sua expansão. Assim, você pode escalar o que funciona com um ciclo constante de feedback. Então essa é a nossa abordagem e esse método realmente evita, né, vamos chamar de teatro da inovação. Teatro sim, e isso força uma transformação genuína e também cria espaço para adoção cultural, que é tão importante quanto a prontidão tecnológica. E então, no final do dia, os melhores projetos de tecnologia não serão aqueles que apagam a tradição, mas a estendem. É tudo sobre extensão agora e eu diria que uma grande transformação respeita o que veio antes, enquanto imaginamos o que é possível. Você tocou no ponto mais importante e desafiador, mas também gratificante, que é sobre mentalidade. Adorei como você colocou, pois essa mentalidade é o elemento-chave. Uma de suas principais posições é como vice-presidente da Venture Inteligência Artificial Alemanha, onde você está ajudando a posicionar o país na vanguarda da inteligência artificial responsável. Gosto de uma citação sua em uma postagem. A inteligência artificial não vai nos substituir humanos, mas aqueles que a dominam terão uma vantagem competitiva. Então, quando se trata de inteligência artificial, há muita desinformação, muito medo, diria eu, fear of missing out, e também pânico e também ignorância. Eu acho que provavelmente o pior é a ignorância, né? Então a Alemanha sendo uma das maiores economias e está liderando, claro, ainda na fabricação, e está liderando, é o motor da Europa, então, claro, e também a Europa é muito menos empreendedora do que os Estados Unidos da América. E eu vou usar uma citação, mas não vou mencionar a fonte, que é um amigo meu, que é uma grande personalidade da tecnologia e da inteligência artificial, na verdade, uma das maiores personalidades da inteligência artificial no mundo, que ele disse: os Estados Unidos da América constroem inteligência artificial, a Europa legaliza ou cria regulamentação para isso, e a China, às vezes, e a Ásia copia isso. Como vice-presidente do Venture Inteligência Artificial, seu foco principal é posicionar a Alemanha na vanguarda da inteligência artificial responsável. Então, eu gostaria de ouvir um pouco sobre esta organização, como você vê o Venture Capital na Alemanha e na Europa, e também o que significa na prática essa inteligência artificial responsável, porque na Europa agora o desafio é que temos muita pesquisa e temos uma enorme quantidade de pesquisa acadêmica. 2 romances recentes da Europa foram originados por inteligência artificial. Gostaria de ouvir suas opiniões sobre a inteligência artificial responsável e sobre o evento Inteligência Artificial Alemanha. Então, inteligência artificial responsável é uma palavra da moda agora, então corre o risco de se tornar sem sentido, não é? Então, para mim, inteligência artificial responsável não é sobre debates éticos teóricos. Sim, então é realmente sobre como construímos, como implantamos e governamos a inteligência artificial na prática. Então, em um contexto realmente bom. E isso começa realmente com transparência. Então, precisamos ser radicalmente honestos sobre o que a inteligência artificial pode fazer e o que não pode. Então, ainda estamos falando sobre inteligência artificial fraca? Ainda não temos uma inteligência artificial forte? Então, com uma inteligência geral semelhante à humana, esse não é o ponto.
Portanto, esses são sistemas matemáticos ou modelos moldados por dados criados pelo homem, e com todos os preconceitos e limitações que foram feitos por dados criados pelo homem. E então, não há mágica aqui. Então, apenas sistemas que devem ser entendidos e não mal interpretados. E o que seguimos na Inteligência Artificial Venture Alemanha é um forte foco no design centrado no ser humano. Portanto, considero muito importante. A inteligência artificial responsável não busca a automação cega. Então, ela apoia e aprimora a tomada de decisões humanas, e especialmente em áreas como direitos de vida ou meios de subsistência. E quando eles estão em jogo. E então devemos garantir que os humanos permaneçam responsáveis pelo resultado? Sim, porque no final a tecnologia não é um problema. Então a tecnologia é genial. Sim, também como blockchain. Então é sobre as pessoas e como elas tratam a inteligência artificial. Então os humanos nem sempre são bons, especialmente quando se trata de poder e dinheiro. Há muito mau uso e falsidade por aí. E temos que lidar com isso. E para que também não percamos a realidade. Sim, para que possamos realmente distinguir entre o que é real e o que não é real, porque a inteligência artificial parece ou responde de uma maneira que, enquanto isso, é realmente bom que sim, seja emocional e esteja criando frases e respostas que realmente nos fazem sentir bem. Sim, parece real, mas não podemos esquecer que ainda existem muitas alucinações e é uma caixa preta. E esses são problemas com os quais estamos lidando e não se trata de transferir a responsabilidade para os algoritmos. Então, realmente temos que olhar para os humanos para sermos responsáveis pelos resultados. Então, precisamos de regulamentação e direitos em torno da inteligência artificial. E, por exemplo, blockchain poderia ajudar. Então, se combinarmos as criações de inteligência artificial com blockchain, poderíamos ter a fonte para essas criações. Crucialmente, a inteligência artificial responsável é contínua, ou seja, os sistemas de inteligência artificial não permanecem estáticos. E então eles evoluem, eles derivam, eles levam em conta novas entradas, e então auditorias únicas não são suficientes. Sim. Então precisamos de monitoramento contínuo e governos que se adaptam à tecnologia. Isso é muito, muito importante. Também estamos trabalhando nisso, e como você mencionou, a Alemanha, então na Alemanha, temos essa tradição profundamente enraizada de Technology Folgenabschätzung, que significa avaliação do impacto da tecnologia. E isso nos dá uma vantagem única, porque estamos culturalmente programados para fazer as perguntas certas desde o início, muito cedo. E o que é emocionante é que o olhar responsável não é um arrasto da inovação, é um motor dela. E sistemas que são construídos com cuidado, com contexto, com valor humano no núcleo, tendem a ser os mais robustos e confiáveis e, em última análise, também os mais bem-sucedidos. Então, os vencedores na área de inteligência artificial não serão os que se movem mais rápido, eu diria. Serão aqueles que se movem com a integração mais profunda de tecnologia, humanidade e propósito. Sim, isso é fundamental. Você mencionou que a inteligência artificial responsável está se tornando um jargão, mas acho que é só entre nós. Acredito que fazemos parte e ainda temos um enorme trabalho pela frente, pois você mencionou um ponto crucial. É apenas a importância da inteligência artificial responsável e definir isso também como isso impacta a construção, porque no final a inteligência artificial é construída a partir de uma inteligência coletiva humana, e a Europa eu acho que tem feito um trabalho fantástico em colocar estruturas nisso, e a Alemanha é fantástica. Eu acho que uma das coisas sobre a Alemanha é que provavelmente é uma das estruturas mais organizadas em termos de enquadramento de muita dessa inovação, mas eu acho que a pergunta que eu gostaria apenas como uma subpergunta sobre isso, e também, antes de irmos para a próxima pergunta, é apenas no caso do alemão, por exemplo. Alguns dos dados, e eu me preparei para a reunião, eu acho que existem cerca de 687 startups na Alemanha e no mundo todo existem 10.000 startups. Por exemplo, os Estados Unidos dominam com 5.500, mas eu estou falando, é claro, de grandes startups. É claro, se você for para pequenas PMEs e pequenas startups, nós temos números muito maiores, mas eu gostaria apenas de, se você pudesse destacar do trabalho que você está fazendo na organização,
quais são alguns números que você gostaria de compartilhar conosco, ou algumas das coisas, olá, você pode nos ouvir? Sim. Gostaria de saber se você pode compartilhar alguns números e iniciativas do seu trabalho com o Centro de Serviços Compartilhados no seu venture na Alemanha, que possam ser aplicadas no Reino Unido, onde estou baseado, ou na Europa em geral. Sim, você sabe, né, então há muitas startups na Alemanha e muitas empresas de tecnologia vindo para a Alemanha, especialmente para o sul, para Munique, né, onde moro. Mas se você descobrir, né, então ontem, por exemplo, eu estava em um evento e descobri que as pessoas na Alemanha gastam mais ou investem mais dinheiro em loteria do que em startups. Sim, então isso é realmente a realidade. Então, em comparação com os Estados Unidos da América, sim, é assim e assim, e sim. Então há muita burocracia, então ainda há muita administração, sim, e é gerenciamento de risco. E isso pode ser diferente no Reino Unido, eu não sei, né. Então, a abertura para realmente investir em tópicos futuros desconhecidos é um pouco menor do que talvez em outros países. E em termos de regulamentação, sim, sim, temos regulamentação e é bom ter regulamentação, mas o também é perigoso regular demais. Sim. Então precisamos de algo no meio para que não evitemos a inovação. Sim, então, porque este é o lado ruim do efeito colateral de investir em inovação também, então a superregulamentação. Sim, então, e eu acho que você tocou em um ponto muito importante. Eu acho que precisamos, na Europa em particular, há tanta inovação, especialmente na academia e pesquisa, e eu acho que é como combinamos isso juntos. Há uma grande oportunidade, o que me leva à próxima pergunta. Você tem pesquisado inteligência artificial e como implementar inteligência artificial, especialmente de maneira responsável em grande escala. A Alemanha tem grandes jogadores em todo o mundo. Para nós, eu entrevisto aqui nesta série pessoas da Siemens e para isso eu só quero usar essa citação e acho que é algo que me inspirou muito. No caso da Siemens, entrevistei 2 diretores que disseram que a inteligência artificial capacitou a maioria dos funcionários e eles realmente até pessoas que eles não eram, claro, tão versados em digital, se tornaram uma maneira e a ferramenta para torná-los muito mais produtivos e realmente criar novas fontes de receita. Então, a partir de sua pesquisa e também de sua consultoria e também do trabalho acadêmico e relacionado à indústria e também na parte criativa da inovação, quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam hoje quando se trata de implementação de inteligência artificial em escala? Sim, então você sabe, a lacuna entre o potencial teórico da inteligência artificial e a implementação prática é ou permanece surpreendentemente ampla. Então, o primeiro grande desafio é realmente a lacuna da realidade dos dados. Então, o que percebemos quando chegamos às empresas para aconselhar em inteligência artificial é que muitas empresas abordam a inteligência artificial com expectativas irreais sobre seus ativos de dados. Então, temos realmente uma enorme quantidade, abundância de dados na Alemanha, mas sim, os dados devem ser estruturados e muitas empresas também são pessoas privadas aqui. Ouvimos que os dados são o novo petróleo ou que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Então, há uma pressão realmente alta para participar de tudo isso. Mas então descobrimos que as pessoas, as empresas descobrem que seus dados estão fragmentados em sistemas ou mal estruturados, ou às vezes também simplesmente insuficientes para a inteligência artificial, e até mesmo grandes empresas com uma abundância de dados, muitas vezes descobrem que seus dados não estão organizados para suportar a implementação da inteligência artificial. Sim, e então é aqui que começamos. Então, o que fazemos é preparar os dados para a implementação da inteligência artificial, e isso, claro, precisa de tempo e também é um investimento, mas então, em segundo lugar, ainda há essa incompatibilidade de talentos. Então, não se trata apenas de contratar cientistas de dados ou engenheiros prontos. Então, o que vemos é que as implementações mais bem-sucedidas vêm de equipes interdisciplinares. Então as equipes combinam conhecimento de domínio com conhecimento técnico, mas esses profissionais híbridos ainda são muito, muito raros. E o terceiro são os governos, talvez o mais importante.
Então, para muitas organizações, a inteligência artificial é tratada como software tradicional e com requisitos fixos e ciclos de implantação lineares. Mas, como você sabe melhor, a inteligência artificial é diferente. Sim, é probabilístico, é iterativo, depende do contexto. E então os governos precisam ser produtivos, dinâmicos, voltados para o futuro e focados em resultados e riscos, além de uma avaliação contínua. E então, em comparação com o software, os sistemas de inteligência artificial exigem diferentes abordagens de desenvolvimento, metodologias de teste e supervisão operacional. Essa é a maior diferença e possivelmente o maior desafio na implementação da inteligência artificial, e esses desafios também variam com a maturidade. Então, empresas em estágio inicial geralmente subestimam a complexidade técnica e as empresas legadas lutam para integrar sistemas de inteligência artificial em seus processos existentes ou na cultura também. E sim, então o caminho a seguir, meu conselho é primeiro investir em infraestrutura de dados. Então, antes do algoritmo, cultivar equipes e talentos interdisciplinares e desenvolver governos que não são apenas compatíveis, mas estratégicos. E a educação é a chave, como você disse. E o que a Siemens fez? Então, o que chamamos de funcionários ou trabalhadores assistidos por inteligência artificial, então talvez este seja o início de toda a empresa. Então, realmente, para ensinar e educar os funcionários, porque isso é definitivamente produtivo para o futuro. E você pode sentir isso de imediato. Então, quando os funcionários são mais eficientes em seu trabalho e podem automatizar suas tarefas diárias. E sim, portanto, no final das contas, as empresas mais bem-sucedidas serão aquelas que reconhecem que construir uma inteligência artificial eficaz não é uma jornada, mas sim um destino. E definitivamente é um destino muito importante, porque eu amo o que você mencionou, né, especialmente a ponte entre a jornada e como nós juntamos a educação e as diferentes partes do ecossistema. Uma das coisas que eu amo sobre o seu trabalho e sua pesquisa é então o foco específico na interseção da inteligência artificial e da criatividade humana. Você já mencionou isso antes e eu adorei o que você disse. A citação de qualquer mundo é algo que ouvi uma vez, mas não refleti o suficiente sobre ela. Acredito que seja importante e precisamos trazê-la de forma especial para a Europa. Como uma personalidade muito europeia, como você vê a inteligência artificial transformando indústrias como a arte, educação e finanças na próxima década e especialmente eu gostaria que você tocasse provavelmente arte e educação, porque eu acho um dos desafios agora, com todas essas incríveis ferramentas de inteligência artificial, e eu estou realmente usando todas elas. E, por exemplo, você também, o metaverso, a Web3, né? Há tantas oportunidades, e você mencionou que eu adoro isso em uma de suas respostas. Você toca muitas das ferramentas, e, por exemplo, Filipinas, o que eles criam, na verdade, novos talentos e novas possibilidades. Mas, e eu quero ser provocativo na pergunta, mas também na complementação são serviços. E você toca, por exemplo, pessoas estão jogando jogos, há 3,5 bilhões de pessoas jogando jogos todos os dias, e o Desafio 4, parte 5. Eu acho o mercado é um mercado enorme. Sim, sim. o desafio é que essas pessoas estão jogando, mas não estão enxergando isso de uma perspectiva de negócios e criativa. Isso é um paradoxo, né? Então eles se assemelham a zumbis em vários aspectos. Então, como podemos, em primeiro lugar, e eu sei que você também está muito focado na educação, especialmente na educação artística, como você pode combinar isso? Porque no outro dia, a indústria da arte, com exceções, é muito frágil. E, claro, quando se trata de educação, tocamos em muitas áreas diferentes. E, claro, as finanças estão em outro nível. Acredito que seja essa interseção entre inteligência artificial e criatividade humana, além de transformar indústrias e empoderar as pessoas. Sim, então você sabe que a narrativa comum em torno da inteligência artificial e da criatividade realmente se concentra em se as máquinas vão substituir artistas humanos ou substituir empregos. Sim, e no final, se você olhar para trás, porque a história ensina tudo sobre a industrialização, então as pessoas já temiam por seus empregos, mas no final havia mais empregos do que antes.
E o mesmo acontece agora com a inteligência artificial. Então, isso é o primeiro. Mas o que estamos presenciando agora não é substituição, mas aumento e expansão do que é possível quando a intenção humana e as capacidades da máquina trabalham juntas. Sim, e na arte, a inteligência artificial está se tornando um parceiro gerador. Sim, é assim que eu vi artistas trabalhando com inteligência artificial, artistas como Rafiki Anadol, que é um artista muito famoso em inteligência artificial, por exemplo. Não use inteligência artificial para eficiência. Então, ele está colaborando com a inteligência artificial para gerar realmente novas éticas na arte. Sim, éticas que não poderiam ter sido imaginadas antes da inteligência artificial. E o que estamos vendo agora são linguagens visuais totalmente novas na arte. E isso representa realmente novas fronteiras artísticas, fronteiras artísticas. Há diferentes formas de trabalhar com a inteligência artificial, mas a maioria dos artistas colabora e necessita dela. Então, eles treinam com suas próprias obras, por exemplo, ou fazem perguntas que, na realidade, não poderiam ser respondidas, por exemplo. E no final, tudo se resume ao prompt. Então, se eu criasse uma obra de arte, não seria o mesmo que um verdadeiro artista formulando um prompt para a sua obra de arte. Então, não é diferente do que está acontecendo na vida real. Então, existe a ideia, e a ideia é a coisa mais importante. E essa ideia deve ser transformada em palavras. E o prompt é a coisa mais importante na criação de arte e inteligência artificial. E isso só pode ser feito por artistas geniais. Essa é a minha opinião. E na educação, então, os papéis da inteligência artificial vão muito além da personalização. Então, é sobre equidade e acesso. Então, quando a inteligência artificial pode se adaptar a diferentes conteúdos e estilos de aprendizado e contextos culturais, ela realmente tem o potencial de remodelar quem consegue acessar e como. E também em finanças, então não é apenas sobre automação, é sobre inovação. E a inteligência artificial permite uma modelagem de risco mais matizada, por exemplo, produtos financeiros mais personalizados e acesso. Também é sempre sobre acesso para serviços para comunidades anteriormente carentes. E olhando para frente, eu diria que as organizações que prosperarão não irão simplesmente implantar a inteligência artificial para otimizar. Então, eles a usam para reimaginar seu valor para a sociedade. Então, eu estou realmente convencida disso. Portanto, a real divisão não será entre adotantes e não adotantes. Então, será entre aqueles que usam a inteligência artificial para reforçar modelos antigos e aqueles que a usam para criar formas totalmente novas de valor. Isso é realmente possível com a inteligência artificial. Então, acredito que a próxima década não será definida apenas pela inteligência artificial em si, mas pela qualidade da imaginação humana na aplicação dessas ferramentas. E retornamos à abordagem centrada no ser humano, na inteligência artificial e nessas tecnologias. Portanto, os humanos serão mais importantes no futuro do que as tecnologias, e estou muito convencida disso. Eu amo isso, e isso é fundamental e me leva na minha próxima pergunta, que é, então, através do seu trabalho com organizações como a Escola Exploradora XR e a Academia para Mentes Disruptivas, você está ajudando a reimaginar a educação, então é exatamente o que você acabou de mencionar. Então, quão importante é esse lado imersivo da tecnologia e criatividade em XR e educação blockchain para as próximas gerações? Você tem filhos? Entendo, isso é muito impessoal para mim. Sim, então eu tenho uma filha, ela tem 20, ela faz 20 agora. E daí eu presenciei o sistema escolar nos últimos anos. E como já mencionamos, a educação é um dos poucos sistemas que não mudou fundamentalmente em séculos, mesmo que tudo o mais tenha mudado. Então, essa incompatibilidade está realmente criando um crescente descompasso entre como os alunos aprendem e como eles precisarão trabalhar no futuro. Então, nós já tínhamos isso. Então, XR Blockchain não são apenas novas ferramentas. Então, eles são facilitadores de um novo paradigma educacional.
e estou trabalhando nesse campo como membro do conselho, consultivo para as escolas exploradoras de XR, por exemplo. Então apoiamos escolas que integram tecnologias XR no sistema escolar, então não é fácil para eles e, na maioria das vezes, eles fazem isso no tempo livre e na sexta-feira à tarde, e é tudo trabalho voluntário na maioria das vezes. Mas com XR o aprendizado se torna incorporado, sim, então, os alunos não estão aprendendo sobre Roma com texto, eles caminham pelas ruas, sim, então isso é um aprendizado completamente diferente, e eles não começaram um estudo em moléculas, eles manipularam em espaços 3D, e esse tipo de aprendizado experimental, aprendizado espacial, cria uma compreensão mais profunda, então realmente existem estudos sobre isso e retenção, e no final é diferente entre conhecer algo ou sentir, sim? E essa é uma grande oportunidade para a educação futura. E eu acho que as pessoas que já experimentaram o Apple Vision Pro, por exemplo, sim, isso torna mais tangível. Então talvez a audiência também tenha que ter em mente que precisamos experimentar. Sua experiência prática é muito importante, e quando apoiamos as escolas, é claro, nós experimentamos. E sim, então, computação espacial, aprendizado espacial e talvez com melhores aulas ou menos pesadas ou mais práticas, acelerarão a adoção em massa, esperamos. Mas blockchain aborda algo diferente. Sim, então blockchain aborda a credibilidade e a propriedade do aprendizado. E então, quando os registros educacionais são descentralizados, como já dissemos, se os alunos podem realmente possuir suas conquistas pessoalmente em sua carteira, então esta é uma nova possibilidade também no aprendizado, e isso abre ecossistemas globais de aprendizado ao longo da vida, onde o conhecimento pode ser verificado, compartilhado e também monetizado talvez de alguma forma. E então a próxima geração, com todos os problemas que temos agora, precisa de criatividade, pensamento crítico e inteligência emocional também. Isso é muito importante e não estamos apenas atualizando a sala de aula, estamos construindo uma rede global de aprendizado viva e adaptativa, onde a educação se torna pessoal através da inteligência artificial, através do blockchain e através do aprendizado espacial e participativo e persistente e ao longo da vida, sim. Isso é a coisa mais importante. E eu acredito que, por exemplo, recentemente o Brilho é apenas obrigado a ter para nós a educação em inteligência artificial e educação digital em todas as escolas, em todas as áreas da educação. E eu acho que o que fazemos agora é que trazemos isso para todas as áreas da vida, porque precisamos de reciclagem contínua. Mas pessoas como você e eu estamos sempre aprendendo, e eu quero tocar um pouco apenas nesta parte, porque estamos em, acho que temos mais uma pergunta, mas eu quero subdividir aqui e respeitar o seu tempo. Então, a partir de sua experiência lidando especialmente com as escolas, com universidades e também como pesquisador, como podemos, porque acho que conhecemos o problema. O problema é, como você mencionou sua filha, eu também tenho meus filhos. E uma das coisas que descobri foi, primeiro, fiquei chocado que meu filho terminou primeiro a universidade em uma das melhores universidades, e falando de uma das melhores universidades do mundo, mas eles não tinham educação em IA, não tinham nada em digital, e então comecei a fazer pesquisas e eu estava, oh meu Deus, não é apenas aquele, são muitas universidades, então, e eu acho que esse é o problema. É claro como podemos, e, por exemplo, como você mencionou, as pessoas passam como 5, 10 horas em dispositivos, mas é principalmente exclusivamente nos jogos que gostam, ou nos YouTubes ou na Netflix, que são todas empresas de vários bilhões de dólares, em alguns casos empresas de trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, temos um desafio: usar essas ferramentas para empoderar nossas vidas. E também isso está criando um enorme desafio em termos, por exemplo, há um componente de, por exemplo, temos as experiências XR mais especiais com, como você mencionou, realidade virtual, realidade aumentada. E acho que você tem falado e escrito muito sobre isso, tanto em seu livro quanto na experiência do metaverso, que em parte houve um hype em torno disso, mas é super importante em termos de colocá-lo na vanguarda e na Web3
Então, o que eu gostaria de fazer, e isso nos leva parcialmente a esta questão de, então, quais são as habilidades essenciais que podemos realmente trazer para os líderes de negócios para prosperar neste mundo que é incrivelmente moldado pela inteligência artificial e pela Web3 e especialmente definindo. Eu acho que uma das coisas que precisamos fazer é redefinir os mitos, porque as pessoas têm um mito, ok, é Web3, é cripto, é AI, é para geeks, mas no final do dia é muito mais as habilidades são chave. E como você mencionou, há muitos líderes lutando para entender como usar isso. Por exemplo, você mencionou até mesmo em seu framework a questão em torno do uso de dados. A maioria das pessoas nem mesmo entende como usar dados corretamente e eles dão seus dados. Então, primeiro, tenho certeza que você tem esses casos também que você vai para uma grande reunião importante e você vê alguém usando a senha 1, 2, 3, 4 e coisas assim. Então, isso está trazendo muitos riscos agora, mas também muitas oportunidades. Então, eu gostaria de ver como seu papel, tanto como consultor, estrategista e educador e pesquisador, quais são as habilidades mais essenciais, mas também como você pode torná-lo real, porque é claro que temos estado a falar, precisamos agir. Ó, sim, precisamos agir e eu diria que o kit de ferramentas de liderança do século XX já não é suficiente. Então, a inteligência artificial e a Web3 não mudam processos. Eles os estendem e estão remodelando cadeias de valor e ecossistemas inteiros. Então, eu diria que as habilidades mais essenciais são curiosidade, abertura e aprendizado ao longo da vida. E então, hoje precisamos ser fluentes em pensamento sistêmico, então as lideranças também devem fazer isso. Então, a habilidade de ver não apenas causa e efeito, mas redes e loops de feedback e padrões emergentes, então isso é muito importante. E então as lideranças também precisam de discernimento tecnológico. Então, não apenas o que uma ferramenta pode fazer, mas o que ela deveria fazer. Então, isso significa ter uma bússola ética forte o suficiente para guiar a inovação, mesmo quando o caminho é incerto. É fácil se mover rapidamente, mas é mais difícil se mover com sabedoria. Então, a liderança realmente deve ser sábia nos dias de hoje. E talvez o mais importante seja que eles devem dominar a colaboração adaptativa. Então, nenhum gênio solitário resolverá os desafios à frente. Então, vai levar equipes interdisciplinares diversas e humanos e máquinas através de culturas e setores, e assim os líderes devem se tornar maestros, não comandantes. Você sabe o que eu quero dizer. E assim, o maior equívoco é que o conhecimento técnico por si só será suficiente. Então eu diria sim, os líderes precisam de entendimento técnico suficiente para fazer as perguntas certas. Mas, mais fundamentalmente, eles precisam de sabedoria sobre as necessidades humanas, motivação e valores. Então, a alfabetização técnica importa, sim, mas as verdadeiras habilidades essenciais para o futuro são, na verdade, mais humanas que tecnológicas. Sim, essa é a parte centrada no humano misturada com as habilidades, é o elemento-chave. E também a parte mais difícil, porque, é claro, isso implica, eu acho que o maior desafio é que, se você ver as últimas 4 revoluções industriais, é que elas foram muito disruptivas, mas ainda levaram 50 anos, 20 anos, até a internet levou 20, 30 anos. E agora estamos falando de coisas que levam meses, anos no máximo. Por exemplo, se você ver tudo o que está acontecendo com a Web3, com blockchain, tem sido, é claro, né, blockchain existe há 10 anos, mas tem causado uma disrupção invisível, mas a inteligência artificial é muito mais disruptiva. E isso me leva, é claro, à minha última pergunta, mas tenho outra. Então, olhando como um futurista também e alguém que escreve e pensa sobre essas coisas, então, né, nos próximos 5, 10 anos, é claro, existem várias narrativas. Existem narrativas, e você mencionou parcialmente a AGI no início. Há pessoas falando sobre a conversão entre, é claro, inteligência geral aumentada avançada também. É claro, há a convergência de inteligência artificial, blockchain e tecnologias XR ou Web3. Como você vê essa reformulação da sociedade, especialmente em uma visão mais positiva? No momento temos a visão do fim do mundo, mas é claro que a humanidade sempre se reinventa, mesmo com todos os nossos desafios. Sim, então talvez imagine blockchain, inteligência artificial e o metaverso como café, leite e açúcar. Sim, então sim.
Consumidos individualmente, eles são interessantes, mas se você consumir juntos, você cria uma nova bebida pela qual as pessoas estão dispostas a gastar muito dinheiro, e então a mesma lógica premium também funciona com nossas tecnologias. Então, cada uma dessas tecnologias é revolucionária por si só, mas juntas elas são realmente transformadoras. Então, talvez essa seja a maneira mais fácil de explicar, mas estamos nos movendo para o quê? Em direção ao que eu chamo de realidade programável e então um mundo onde a inteligência artificial fornece inteligência e blockchain garante confiança e também propriedade e XR e oferece uma experiência imersiva. Este é o futuro para os próximos 5 a 10 anos. A inteligência artificial já está aqui, sendo fácil de acessar e realmente relevante. Metaverso, ele não se foi, né, então ainda está lá, especialmente no campo industrial, mas também na educação e assim por diante. Então existem projetos incríveis e blockchain sim, é uma tecnologia de eficiência, é uma tecnologia de registro e cria confiança e credibilidade. E isso também está em andamento, então existem muitas empresas trabalhando com blockchain em segundo plano, e tudo isso vem nos próximos 5 a 10 anos, e juntos estão criando maneiras realmente novas para os humanos viverem, trabalharem e se relacionarem. E no âmbito do trabalho, por exemplo, iremos muito além do Zoom. Talvez na próxima nos encontremos no metaverso, onde poderemos colaborar de fato com as equipes. E isso faz sentido para grandes empresas, empresas globais, porque você pode conversar espontaneamente, então você pode trabalhar em quadros brancos juntos e você pode ser guiado pela inteligência artificial, que não apenas traduz idiomas TARS, mas também nuances culturais e contribuições no trabalho podem ser recompensadas com tokens. Sim, então essa combinação juntos é realmente emocionante. E economicamente, então, veremos a criação de valor em novos modelos de negócios. E o que vemos agora já é, por exemplo, a produção de gêmeo digital, não apenas para o metaverso industrial, mas também para as indústrias de consumo, porque gêmeos digitais de qualquer produto físico, podem ser uma extensão monetizável do que você tem em sua empresa e criada através da inteligência artificial. Pode ser criado por inteligência artificial, protegido e monetizado através da blockchain, como visto com os NFTs. Mas talvez a mudança mais profunda seja em nosso sistema de conhecimento, porque a infraestrutura de informação da qual dependemos hoje está cedendo sob a complexidade, certo? E essas tecnologias juntas permitirão um novo tipo de inteligência coletiva, espacial, imersiva, interativa, verificável e dinâmica. E o que me dá esperança é que cada vez mais pessoas entre setores, gerações e geografias estão reconhecendo este momento pelo que ele realmente é. Não é apenas um desafio técnico que temos agora, mas uma escolha de civilização. Então temos isso em mãos e o futuro está em nossas mãos. Ótima maneira de colocar isso. Amo a metáfora, pois precisamos torná-la parte de nossas vidas diárias. Isso faz parte do nosso cotidiano. Mas quando criamos utilidade a partir disso, surgem muitas novas oportunidades e novos caminhos também. Então, como última parte, e eu sei que você terminou a pergunta. Então, em termos de sua experiência, e eu gostaria principalmente do que você tem feito, então você fez coisas fantásticas, tanto em termos de eventos quanto projetos, e também diversos projetos inovadores e criativos, como NFTs, metaverso e experiências imersivas que você citou. E assim por diante, quais são, eu não sei se você quer apenas destacar uma ou duas experiências do que cria mais paixão e mais engajamento que você quer compartilhar com a nossa audiência. Acho que essas histórias são muito importantes porque aprendemos através de histórias e nos envolvemos em histórias e você é muito bom na metodologia, mas também faz coisas incríveis neste nível que não é fácil de colocar, como você mencionou, pessoas da arte, pessoas dos negócios e também criar um negócio a partir disso, né, o que é ainda mais difícil. Então, eu gostaria de qualquer tipo de estudo, de caso que você queira fazer, e provavelmente também mencionar algumas coisas com as quais você ainda quer envolver nossa audiência. Sim, então a coisa mais importante é realmente a experiência prática. Então você não pode falar sobre NFTs sem implementar uma carteira ou ter uma carteira.
Então, isso é fundamental. E você não pode falar sobre o metaverso se nunca esteve dentro do metaverso. E o mesmo com a inteligência artificial, então você não pode falar sobre inteligência artificial se não usou nenhuma ferramenta. Sim, mas ainda existem pessoas lá fora que têm medo da inteligência artificial ou nunca a experimentaram. Sim, mas uma vez que você experimentou e uma vez que você tem essa experiência prática, sua vida está mudando. Sim, e foi isso que fizemos com exposições de arte. Então, isso foi muito fácil, porque a arte pode visualizar todos esses tópicos, e então as pessoas foram animadas realmente para baixar uma carteira MetaMask e criar um token, ou talvez comprar um token ou vender um token. E nós construímos metaversos empresariais para grandes empresas, para que os funcionários realmente pudessem sentir como é trabalhar de maneira imersiva. E no final do dia, sim, então em comparação com o tempo que temos agora, sim, então temos este iPhone na mão. Passamos o dia inteiro olhando para o iPhone, mas a computação espacial é como a ficção científica se tornando realidade. Então podemos andar por aí com óculos de grife e através da realidade aumentada. E isso é o que também mostramos quando estamos juntos com os clientes. Então entregamos os óculos para que eles possam experimentar. Sim, a internet está ao nosso redor, estamos na internet em vez de apenas observá-la. Com a inteligência artificial é igual, sim. Então, primeiro você mostra as ferramentas e as pessoas ficam impressionadas porque a maioria só conhece o ChatGPT. Então, ChatGPT. Mas existem tantas ferramentas, você não pode ouvir isso nas ruas. Então, isso me anima muito mesmo para trabalhar e mostrar essas ferramentas e depois ver como as pessoas mudam. Então, é o melhor elogio que já recebi após uma palestra foi quando uma mulher veio até mim e disse: "Então, eu me sinto como uma Neandertal digital. Então, eu nunca ouvi falar sobre todos esses tópicos antes. E esta é a nossa, minha e sua, e também sim tarefa para a sociedade ler, educar e mostrar essas ferramentas para que eles possam trabalhar com elas e saber sobre e perceber a eficiência. Então, tudo isso torna a vida mais fácil, também mais sustentável. Então, primeiro digital e depois produção física. Então, este é o futuro, espero. Deixe sim. É uma maneira maravilhosa de sintetizar. E eu acho que também gosto de provocar as pessoas, acho que sim, para as pessoas que estão nos ouvindo, não seja um eu digital debaixo da toalha, acho que sempre precisamos chegar ao topo. Claro, aqui temos algumas das personalidades líderes como você, e sou muito grato por ter você aqui também, pela maneira como você processa muitas informações de maneiras muito práticas e também com muitas camadas, que acho que todos podemos aprender com isso. Então, Dr. Netner, foi uma honra ter você aqui.